Boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, não sei se vou usar os 15 minutos, mas eu preciso registrar mais uma vez e que fique claro o desrespeito que o Executivo mais uma vez impõe à Câmara Municipal do Recife. Esse projeto e a forma como ele foi proposto é reflexo da prepotência, no meu ponto de vista, e a falta de respeito do prefeito e sua equipe com esta Câmara Municipal. E por que falo isso? Falta de diálogo, falta do bom debate. Imprimindo nesta casa, no meu ponto de vista, senhores, atitudes como essa do Executivo, uma imagem de uma casa figurativa. Porque se você tem um projeto de lei que muda a estrutura, uma reforma administrativa, e de cara você impõe um caráter de urgência, me pergunto que urgência é essa? Será que a Câmara Municipal do Recife, os 39 vereadores que a compõem, não tem sugestão para melhorar esse projeto? Será que temos que engolir, goela abaixo, um projeto que foi proposto, inclusive com erros formais, e do meu ponto de vista também erros que afronta a boa administração, que confunde a opinião pública? Então não posso deixar de registrar, senhor presidente, a minha insatisfação por, mais uma vez, a Prefeitura não respeitar um princípio constitucional de garantir que haja independência e harmonia entre os poderes, porque a gente vê de forma contínua uma interferência nesse poder, como se nós fôssemos apenas carimbadores, como falava a hoje deputada Marília Reis. Mas eu tenho certeza, senhor presidente, que esta casa não representa isso, vereador Davi Muniz, porque fomos eleitos de forma democrática para representar, e aqui estamos para bem cumprir o nosso papel de vereador, que compete legislar, mas o prefeito parece que quer legislar no nosso lugar. É bem verdade que a matéria é de competência do Executivo, mas nada impede que essa casa tenha tempo, voz e espaço, vereador Maguari, para debater, para melhorar o projeto, para aprimorar o projeto. A ideia é boa. Fala-se muito em crise em todo o discurso do PSB, inclusive o prefeito nessa tribuna discursou que tudo é crise. E a gente quer diminuir a máquina, trazer eficiência ao serviço público, diminuir cargos comissionados, porque esse é um grito da sociedade, não é um grito apenas desta casa. Mas na hora de discutir com esta casa, ele impõe goela abaixo. Mas aqui fica o meu primeiro registro, vereador Carlos Gueiros, a quem parabenizo a sua serenidade, a sua competência, que durante a nossa reunião preparatória, vereadores da base do prefeito, do PSB, vereador Carlos Gueiros, vereador Augusto Carreiras, com muita propriedade, trouxeram problemas que precisam ser antenados por nós. Não pode passar desapercebido, senhores. Não podemos nos submeter a esse tipo de situação onde o prefeito quer passar o rolo compressor e impedir os vereadores de cumprir o seu papel constitucional, que é trabalhar os processos legislativos, executar boa prática legislativa, mas o que a gente vê é essa imposição. Mas eu queria registrar que, pelo que foi falado, dessa interferência, que é algo que a gente precisa refletir, vereador. A gente precisa ser altivo e saber que nós somos um poder independente, mas afora isso, o projeto traz consigo alguns problemas e algumas contradições que precisa ser dita. Em primeiro aspecto importante, senhores, o prefeito subiu nessa tribuna dia 1º de fevereiro, por ocasião da abertura dos trabalhos legislativos, e aqui discussão por quase 40 minutos, apresentando uma cidade surreal que eu não conheço, uma cidade da fantasia, da ilusão e da propaganda, mas aqui ele declarou que ia extinguir 295 cargos. E foi-se para a imprensa, divulgou-se amplamente. E a primeira contradição é que no artigo 1º da lei ele fala, fica extinto 295 cargos. E aquilo eu concordo com Vossa Excelência, vereador Jair. A gente tem que dar a César o que é de César, registrar o que é bom. É momento de se fazer corte, de fato. Mas não se pode enganar a opinião pública. Não pode se tratar essa casa com leviandade, como se meninos fôssemos, ou meninas. A lei é clara na lei orgânica. Artigo 27, compete privativamente ao prefeito iniciativa do projeto de lei para extinção, criação ou transformação de cargo. A redação, senhores, está errado. O artigo 1º, vereador André Regis, fala de extinção, mas o prefeito não está extinguindo 295 cargos. Ele está modificando outros cargos. Então, que está criando uma falsa ilusão na opinião pública, que está se extinguindo a máquina pública em 295 cargos, quando não é verdade. Então, o que a gente queria, vereador Carlos Gueiros, a sugestão de Vossa Excelência, que não foi atendida, que fizéssemos uma emenda na comissão,
para que pudéssemos fazer uma redação onde ficasse claro o que é extinção e o que é modificação. E não foi feito. E eu pergunto, eu posso atestar com o meu voto, no meu ponto de vista, algo que é ilegal? Senhores, nós somos aqui pago e bem pago para legislar, para executar a boa prática legislativa, mas não para assinar cheque em branco de um projeto de lei que não teve sequer zelo. Faltou zelo por erros formais. Se a gente pega o anexo, o prefeito faz um comparativo de 2018, era 19, 20 e 21. Faltou zelo, senhores. E é o nosso papel de fazer a fiscalização nos foi tolhido, vereador Coutinho, porque foi pedido dispensa de prazo. Então, o primeiro aspecto importante, senhor, não são 295 cargos extintos. O prefeito tem que voltar às rádios, à televisão, onde ele esteve, dizendo que ia cortar 295 cargos. Ele tem que voltar e dizer que não é extinção de 295. São 191 cargos extintos, parabéns para ele e para sua equipe, mas outros cargos são modificados. Vereador Renato Antunes, o projeto prevê 500 mil de economia. Me diga onde que está esses 500 mil, não está claro. Se fala de uma suposta economia que vai ter, não está claro onde vai ser essa economia. Porque eu torno aqui as palavras do vereador Jaime. Se diminui de um espaço, o próprio projeto prevê que antes a nossa lei tinha 15 secretarias, vai passar para 19. Está aumentando a estrutura. Vereador André Regis, qual o intuito se aumentar a estrutura? Em um momento, vereador Rinaldo, onde se fala de corte, se fala de ajuste da máquina, essa gestão que enche, né, o fôlego para dizer mais com menos, eu aprendi que 15 é menos, 19 é mais. E está se enchendo com mais 4 secretarias para quê? No meu ponto de vista, só se for para acomodar parceiros políticos à véspera da eleição. Porque em 2016, como bem falou o vereador Jaime Asfora, em dezembro, saiu de uma estrutura de 27 para 15. Agora, a véspera da eleição, de 15 para 19. Vereador Ivan Moraes, eu não vejo isso com bons olhos. Sobretudo a falta de transparência e de diálogo. Porque se houvesse uma reunião preparatória falando por quê e para quê, a gente poderia dar o voto, sim. Eu poderia dar a minha tranquilidade de a quem eu represento eu chancelar esse projeto de lei. Mas não posso fazer isso. Porque há incongruências que eu não posso deixar passar. Primeiro, não são extinção de 295 cargos, há aumento de secretaria, e torna a falar, esse 500 mil é duvidável, vereador Fred. Em 1º de fevereiro, não estou com o número aqui, mas todos devem saber, o prefeito, através de um ato, de um decreto, vereador Cides Teixeira, exonerou todo o cargo comissionado. Hoje, vocês sabem bem disso, todos os cargos comissionados estão vagos, vacância. Por quê? Porque o prefeito exonerou todo o seu corpo técnico de comissionado. Então, existe hoje uma vacância. Me perguntam os senhores, depois que a gente aprovar esse projeto, ele vai fazer novamente o chamamento, mas e o prejuízo que se vai ter com aqueles servidores que estão saindo, indenização, 13º, proporcional de férias, a economia de 500 conto foi para o saco. Então, isso aqui, irmãos, é para inglês ver, me desculpe os ingleses, ou para enganar aquelas pessoas que não entendem um pouquinho de orçamento público e de finanças. Então, o prefeito teria que ter a hombridade e a responsabilidade de ir aonde ele foi dizer que não está extinguindo, está modificando alguns. Não está diminuindo estrutura, está aumentando estrutura para acomodar A, B e C, políticos ou partidos que, porventura, os ajudaram na eleição de 2018. E eu não posso, como bom administrador que eu sou, gestor governamental, embora o projeto tenha pontos louváveis no que se concerne a parte desses cargos passar a ser função gratificada para servidores de carreira, é bom. Mas quer fazer uma lei boa, faça-se outra lei, porque isso aqui, no meu ponto de vista, é um emendado, é um engembrado, que é mandado para cá para a gente fechar os olhos e votar como ele quer que a gente vote. Não posso e não vou fazer isso, vereador André Regis, em consonância com a boa política, com bons conceitos da administração moderna, porque não posso coadunar com uma ideia que está enganando e levando o povo a pensar que está se economizando, mas não está se economizando, está se gastando mais. Com muito prazer, eu escuto o vereador André Regis. Vereador Rodrigo Coutinho, voto... Eu ia falar com ele agora. Desculpe, vereador Renato Coutinho, eu estava... André Regis, Renato respira, Antunes. Respira. Olha, meus eleitores não esquecendo meu nome, tá tranquilo, viu? Eu estava numa conversa com o vereador Rodrigo Coutinho e ele fazendo algumas perguntas que não estava entendendo direito, que estava a discrepância entre
o tribuno, o vereador Renato Antunes, e o que estava sendo relatado, inclusive, pelo líder do governo à frente. Parte da confusão, vereador Renato Antunes, é derivado da justificativa encaminhada pelo prefeito. Essa justificativa aqui, líder, ela é imprestável. A prefeitura não explica nada ao encaminhar o projeto para cá. Falar de crise, de que o Brasil vive crise, são 13 milhões de desempregados, por isso que precisa haver um corte de despesa dentro de uma concepção maior, ela não explica. A mensagem encaminhada para esta casa é de completo desrespeito. Aliás, esse projeto deveria ter retornado à prefeitura, porque, inclusive, quem teve o cuidado de ver os anexos, o anexo, primeiro, esse anexo não explica absolutamente nada. Menciona que planilha de custo de pessoal, vereador Renato Antunes, no ano de 2018, haverá uma redução de 454 mil. No de 2019, 490 mil. E no ano de 2020, 490 também. Ou seja, vai haver um efeito retroativo na redução do ano 2019, depois de 2018? Não, foi um erro de digitação. Erro de digitação? Isso é lei, isso é um anexo de uma lei. Como é que se permite que haja simplesmente uma justificativa? Não, digitou, aí houve alguém que digitou errado. Isso é uma mágica. Eu não acredito que simplesmente foi um erro de digitação. Isso aqui deveria voltar para ser consertado. Não atende aos rigores da lei de responsabilidade fiscal. Esse é um ponto. Aumentar o número de secretarias e dizer que vai haver uma diminuição de custo, o prefeito não prova por aqui que vai haver redução de custos. Até mesmo porque ele está usando um ano que já acabou como base. É inaceitável, vereador. O fato é que o prefeito Geraldo Júlio, esta não é a primeira vez que ele faz isso, votei contra todas as vezes que houve essa operação de aumento da máquina, são mais de 5 mil cargos comissionados que a prefeitura da cidade do Recife tem. O que nós temos é que respeitar a moralidade. Nós temos que respeitar a vontade do contribuinte, que não aceita mais esse tipo de inchaço. Ora, está evidente que este inchaço maior agora é em decorrência de processo eleitoral. Passado, agora o PT novamente. O PT é um partido que vai e volta, né? Vai e volta. Toda vez que ele sai, parece que diminui. Depois que volta, aumenta-se o número de secretarias. Então, há um inchaço. Esse inchaço faz com que esta lei ela não possa ser aprovada de acordo com os princípios da moralidade que nós defendemos. Então, votarei, como Vossa Excelência votará contra este aumento da máquina pública com a criação de novas secretarias. Obrigado. Obrigado, vereador André Regis. Incorporo na íntegra o seu à parte. Parabéns pelo bom senso e por levar em consideração aquilo que o contribuinte pensa. Torna a falar, é uma lei confusa, uma lei que traz uma ideia que é boa, mas por trás esconde um aumento, um inchaço da máquina pública, e torna a falar, não tenho dúvida que seja isso, é ajuste político mesmo, isso é reflexo de 2018, porque foi assim em 2016, vai ser assim agora, mas eu espero que a gente tenha altivez nesta tarde, vereador Jaime Asfora, para dizer não a essa prática. Porque se quer votar uma ideia boa, traga-se um projeto decente. Escute essa casa. As boas práticas legislativas não foram levadas em consideração. Erros formais, erro material, que me impede de colocar um sim. Não seria irresponsável. Não é com os meus eleitores, não é com a cidade do Recife, com o voto que me foi dado, por alguém que defende a Constituição, a Lei Orgânica Municipal, aprovar um projeto travestido, camuflado de bom, mas que, na verdade, traz prejuízo ao contribuinte, incha a máquina pública e vai de encontro àquilo que Geraldo fala, fazer mais com menos. Pelo contrário, ele faz mais com mais para botar os seus
a seus achegados políticos para acomodar todo mundo na mesma base. Mas nós não vamos aceitar isso, pelo menos o meu voto será de não, e desde já cada um vote com a sua consciência, mas votemos, sobretudo, com o olho no cidadão que paga os nossos salários e paga os impostos, que são altíssimos.